E o nosso módulo 6, nós vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo, LPG, uma das leis aí mais famosas dos últimos tempos, né? Lei que alcançou diversos pequenos projetos nos municípios, assim como a Lei Aldir Blanc, ela também é uma lei descentralizada, né? É a Lei 195 de 2022, tem alguns regulamentos também essa lei, e vamos estudar um pouquinho sobre essa lei. Vamos entender aí o seu contexto histórico, seus objetivos, o seu contexto de criação e também o passo a passo aí para a criação, para a implementação e a execução dos projetos através dessa lei. Bom, a gente vai dar um passo muito importante hoje, que é conhecer essa lei, que é um instrumento que nasceu em resposta à crise cultural gerada pela pandemia e que já representa o maior investimento direto em cultura da história recente do Brasil. Isso mesmo. Muitos valores, milhões de reais já foram investidos na Lei Paulo Gustavo. A Lei Complementar 195, ela é de 8 de julho de 2022. Ela ficou conhecida como a Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator famoso, né, o Paulo Gustavo, ator de vários filmes, dentre eles aquela série de filmes Minha Mãe é uma Peça, que morreu em virtude da Covid-19 no meio da pandemia. E essa lei ela foi instituída para garantir algumas ações emergenciais no âmbito da cultura na época da Covid. E como que funciona a LPG? Bom, os entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios, eles se cadastram e aderem ao plano de ação da LPG junto ao governo federal para receberem esses repasses. E aí, eles disponibilizam, né, editais para que os beneficiários finais, que são artistas, coletivos culturais, microempresas e empresas do setor de cultura, se cadastrem seus projetos e recebam esses valores. Ela também é descentralizada, assim como a Aldir Blanc, do governo federal. Tá? Então, a União transfere os recursos aos entes federativos, que assinam um termo de adesão e lançam os seus editais, seus chamamentos públicos ou os prêmios para a seleção de projetos em diversas áreas culturais. Dentre elas, audiovisual, artes visuais, literatura, cultura popular. Ela é muito semelhante ao fomento realizado através da Lei Aldir Blanc. Só que ela tem uma particularidade. Ela tem um foco mais forte no audiovisual, embora, tá, possa abranger também outras culturas, mas o foco principal, outras áreas culturais, o foco principal dessa lei é o audiovisual. Inclusive, eu já participei de um projeto que se chama Histórias de uma Vida, tá no YouTube, você pode pesquisar Histórias de uma Vida, Thaís Carvalho, através de um podcast em que eu entrevistei mulheres que fizeram um contraponto entre a história que elas viveram no passado, né, e a história recente aí das mulheres, como que era a colocação no mercado de trabalho, ouvir histórias de mulheres comuns do município de Piraí, que contaram aí as suas experiências, e nós fizemos esse projeto, realizamos esse projeto através da Lei Paulo Gustavo. E esse projeto aqui, dessa aula, desse curso, nós estamos realizando com o incentivo da Lei Aldir Blanc. E quais são os procedimentos até a execução final dos projetos? Como eu já disse, o município e o estado têm que apresentar ao governo federal um plano de ação se adequando aos requisitos divulgados pelo governo federal. Depois, ele abre uma conta vinculada para a gestão desses recursos da Lei Paulo Gustavo. Depois, ele já sabendo que tem aqueles recursos disponíveis tão somente para a Lei Paulo Gustavo, ele publica um edital, um chamamento público e começa a selecionar os projetos, as propostas apresentadas pela sociedade, pelos produtores culturais, pelos artistas que têm interesse em receber os valores para o financiamento dos seus projetos. Depois disso, inicia-se a execução dos projetos selecionados através de um contrato, né, de um termo de execução,
para manutenção, produção, digitalização, exibição, um foco prioritário no audiovisual. E aí, feito isso, os projetos são demonstrados, disponibilizados, tem que haver a prestação de contas. Note que todas as leis que nós estamos falando, a prestação de contas é algo extremamente importante, para que os recursos não sejam administrados e usados ao bel prazer de quem está recebendo, mas sim com foco, com objetivo, tá? Então, os beneficiários, eles precisam comprovar a aplicação correta dos recursos e eles precisam disponibilizar os seus materiais, aquilo que foi produzido através do incentivo dessa lei. E, como sempre, a gente fala dos cuidados que são necessários para que você submeta o seu projeto à Lei Paulo Gustavo. Primeiro, você precisa verificar os seus critérios de elegibilidade no edital, né? Para que você consiga assegurar que você atende os princípios necessários, tá? Segundo, a transparência, a utilização adequada dos recursos, né? Os recursos, eles precisam garantir os objetivos da lei, especialmente quando está no contexto emergencial. É necessário disponibilizar ali, caso o município exija, os seus gastos, seus comprovantes de gastos, né? E é necessário também aplicar aí a acessibilidade, priorizar a inclusão de mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, de acordo com a orientação da lei, ok? Guarde todos os documentos necessários, os seus relatórios de execução e cuidado para não deixar de cumprir os prazos estabelecidos ou deixar de prestar as contas ou usar de forma errada os recursos, né, para atividades que não se enquadrem aí no objetivo da lei, sob pena de gerar aí a devolução ou a responsabilização. Agora você já está pronto para entender essa estrutura e para estruturar o seu projeto cultural sob os requisitos da Lei Paulo Gustavo, tá? Como eu disse, eu já criei um projeto na comunidade de Santa Anésia, em Piraí, para mulheres, né? Que foi muito legal. Então, eu quero te encorajar a assistir. E aqui em Piraí, muitos outros projetos já foram criados através da Lei Paulo Gustavo. Eu vou deixar, como sempre, no final de todas as aulas, todo o material que nós usamos aqui, a lei, algumas referências complementares, artigos, para que você amplie o seu conhecimento, para que você aprofunde o seu conhecimento. Porque se eu for falar aqui, eu vou ficar horas e horas e horas falando, mas você precisa parar para estudar, precisa parar para se aprofundar, ok? E a nossa atividade do módulo eu quero que você pesquise um município, pode ser o seu município, que utilizou os recursos da LPG e que você identifique qual foi o valor recebido e qual foi o edital disponibilizado e o público-alvo, para que você consiga compreender onde o seu projeto pode ser aplicado. Tá bom?